Bonita é a generosidade do Abraão. Gritaram aqui na técnica aqui que é verdade. Então, não é modéstia, é verdade. Bom, a gente já se viu agora, né? Eu fiz a abertura. Portanto, a gente vai pular diretamente para o nosso texto bíblico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Quero ler a partir do versículo 10 e fazer uma análise, não a exposição desse texto, mas uma análise com você, tirando algumas lições para os nossos dias de quarentena, de pandemia, de confusão, tirando algumas lições para os nossos corações. Filipenses 4,10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar mais uma vez ao nosso Deus, uma palavra de oração? Senhor, seja conosco nesse momento de palavra. Perdoe os nossos pecados, não leve em consideração as nossas muitas falhas. Pelo contrário, nós confiamos na Tua palavra quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale grandiosamente nos nossos corações, que possa edificar através do Teu Espírito Santo essa palavra em cada um, em cada lar, em cada mente, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O ministério do apóstolo Paulo foi um ministério riquíssimo. E a gente mede essa riqueza não por conta do que ele tinha no bolso, na sua toga, nas suas vestes, ou naquilo que ele carregava em suas mãos, até porque em algumas cartas, principalmente a Timóteo e Tito, ele fala que ele não tinha muita coisa. Mas a riqueza de Paulo era medida de uma maneira diferente. Era no seu sucesso, e sem querer ser pragmático, mas no seu sucesso em pregar o Evangelho. Paulo teve um encontro com Cristo, ainda sendo um perseguidor da igreja de Cristo. No entanto que, quando ele tem aquele impacto, aquele encontro com Cristo, o próprio Cristo vai dizer: duro será para ti, Paulo, lutar contra os meus aguilhões, contra os meus escolhidos, contra a igreja que eu escolhi. E foi nesse momento que Paulo começou a se render aos pés do Senhor. Só que essa rendição, essa conversão de Paulo não ficou apenas no campo teórico. Ele não teve em nenhum momento a pretensão de dizer: olha, agora eu sou crente, sou salvo e vou viver a minha vida como tal, gozando das benesses do Senhor. Muito pelo contrário, a conversão, ela é um convite genuíno aos nossos corações para que nós possamos pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Aquele que é alcançado pelo Evangelho e não abre a sua boca para dizer o milagre que o Senhor fez, esse talvez não seja um escolhido ou um encontrado por Cristo. Isso a gente vê na vida de Paulo de uma maneira muito clara. Porque quando nós nos deparamos com a água que mata a sede, a gente não quer colocar ela num cântaro, hoje num squeeze, né? Trazendo para os nossos dias, e carregar para cima e para baixo e beber só a gente. A gente vai sentir a mesma sensação do que aquela mulher samaritana que estava no poço ao meio-dia, pegando água. Ela vai sentir aquela sede sendo
saciada e vai buscar os seus parentes, os seus amigos, aqueles da sua cidade, para poder experimentar dessa água que tira a sede de uma vez por todas. Portanto, o impacto do Evangelho é um impacto que traz, de fato, uma comoção a ponto de nos fazer ir e levar as pessoas que estão carentes esse Evangelho, essa água, esse pão da vida. Com o apóstolo Paulo foi exatamente assim que aconteceu. Imediatamente, ou depois de algum tempo, sendo ali instruído, ele começou a pregar em todas as cidades que ele ia. E ele estava cumprindo exatamente o que Jesus disse em Mateus 28 e Marcos 16. Enquanto vocês vão, pregue o Evangelho. Enquanto vocês estão aí passeando, preguem o Evangelho. E Paulo fazia isso. Ele passava na cidade, eu não sei com qual propósito, algumas vezes, por exemplo, como em Corintos. Ele foi a trabalho também, ele precisou trabalhar, mas enquanto isso, enquanto ele trabalhava, ele glorificava a Deus pregando o Evangelho. E não foi diferente na cidade de Filipos. Quando ele chegou, ele começou a pregar aquilo que ele entendia como o verdadeiro Evangelho, e a gente percebe isso em Atos capítulo de número 16, quando ele teve um encontro maravilhoso com uma mulher chamada Lídia, uma mulher que tinha muitos recursos, segundo as Escrituras, era uma mulher distinta, dona de muitas propriedades, riquezas. E essa mulher, ela de fato acolheu Paulo e a sua palavra. Só que Paulo não teve só facilidades no momento da sua pregação. Paulo também teve dificuldades. Por exemplo, na própria cidade de Filipos, Paulo vai se deparar com a mulher, ou uma jovem, com espírito adivinhador. E ela adivinhava aquilo que era correto. No entanto, que ela proclamava: estes são os servos de Deus, do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Mas isso era um empecilho para Paulo, porque o Evangelho precisa ser pregado não por um espírito de adivinhação, mas por nós que somos alcançados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, Paulo tem um carinho muito especial com a cidade de Filipos. E esse carinho é muito bem explicado na carta que ele escreve, porque a cidade de Filipos, ou a igreja de Filipos, ela foi responsável por sustentar Paulo e seu ministério. Enviava recursos. E no momento que a gente está lendo aqui essa carta, a gente vai entender que em algum momento esse recurso ele foi privado, ele não chegou a Paulo, mas não por causa da vontade dos filipenses, e nem por conta de Paulo estar rejeitando os recursos, mas porque de fato não estava faltando ali a oportunidade. E quando ele chega no capítulo 4, ele vai dizer assim: estou muito alegre, porque mais uma vez o Senhor renovou em meu favor o cuidado que vocês tinham para comigo. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo aqui, ou nessa perícope que nós lemos, é que o Senhor sustenta os seus. Seja por meio extraordinário, como a gente já viu relatados nas Escrituras Sagradas, e também em algumas experiências que nós temos, mas a gente fica com as Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé e prática. Mas também não dispensamos as experiências, pelo contrário, são importantes para as nossas edificações pessoais. Mas é o Senhor quem sustenta. Por isso que o próprio Jesus, ele diz que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma, muito pelo contrário. Nós devemos sempre render graças, porque o Senhor, ele sempre supriu e suprirá a sua igreja
em todos os momentos, seja ele de pandemia ou não. Seja ele em momentos de dificuldades ou momentos de bonança. Porque o Senhor, Ele não trabalha por meio de circunstância. Ah, o povo está sofrendo, então eu vou lá. Ah, o povo está alegre, então eu vou lá. Não. O Senhor, Ele trabalha de acordo com a sua soberania. Essa é uma doutrina que a igreja presbiteriana observa. Ele faz conforme lhe apraz. Se hoje estamos vivendo um momento pandêmico, é porque o Senhor, Ele quis que esse momento estivesse sendo vivido por essa geração, no ano de 2020. E o apóstolo Paulo, ele está alegre com o Senhor, porque ele sabe que o recurso que ele estava recebendo dos filipenses era um recurso que vinha do Senhor, ou seja, o Senhor abençoa os filipenses e os filipenses estavam abençoando o apóstolo Paulo. Então a primeira coisa que eu quero abordar com os irmãos é esse caráter soberano de Deus, de que Ele cuida de todos nós, de todas as nossas mazelas. Agora, o tratamento do Senhor nessas mazelas, nessas dificuldades que nós temos pessoais, são diferentes para cada pessoa. Para uns, Ele dá uma tribulação com um pouco mais de peso. Algumas pessoas em nosso meio, como foi orado aqui, estão passando por doenças, por momentos de enfermidade seríssimos. Alguns outros perderam o emprego e estão sem expectativas de um trabalho. Outros estão vivendo, lutando contra um pecado terrível. E tudo isso é um processo didático de Deus para poder mostrar o quanto Ele é soberano e o quanto nós somos, de fato, um instrumento nas mãos dEle. O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que a tribulação, ela produz perseverança. Então a gente deve olhar toda a tribulação que circunda a nossa vida como um instrumento de Deus para trazer perseverança ao nosso coração. Para trazer a viva esperança de que Deus jamais desamparou os teus servos. Não foi assim com você? Eu tenho absoluta certeza que foi assim. Porque com a minha vida foi assim, com a minha família foi assim. Deus tem trabalhado em minha vida de uma maneira extraordinária. Apesar de todos os problemas que eu causo, e aí eu preciso, de fato, tomar essa responsabilidade para mim e dizer: Senhor, eu sou responsável pelos meus atos. O Senhor tem cuidado. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar aquele recurso que a gente precisa, e ainda que falte, em algum momento, não é para sempre. Sempre tem algum meio que Deus providencia, porque Ele é zeloso para com os seus. Salmos vai dizer que desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. E a gente canta essa verdade. O Senhor trabalha. Não é que Ele é o nosso empregado. Não é que a gente tem que julgar a Deus na parede e falar: olha, eu quero a minha bênção, eu preciso da minha bênção. Você dá o seu jeito de trabalhar aí e fazer com que isso chegue às minhas mãos, aos meus bolsos. Mas Ele faz isso porque Ele é um Deus gracioso, é um Deus cuidadoso. E Ele está cuidando do apóstolo Paulo nesse momento. Então a primeira coisa que eu falei é a respeito do cuidado de Deus. E esse cuidado, ele desdobra num sentimento que deve estar em nosso coração, que é o de alegria.
Repare que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou extremamente alegre. Alegrei-me sobremaneira. E ele explica o porquê que ele está alegre. Por quê? Porque o Senhor, mais uma vez, renovou a meu favor o cuidado que vocês tinham, do qual antes também tinham, mas vos faltava a oportunidade. Então, o cuidado do Senhor, ele tem que trazer necessariamente no seu coração, no meu coração, enquanto igreja do Senhor, alegria. Por que que o povo de Deus é alegre? Se alguém te perguntar, por que que você é alegre? Porque Deus cuida de mim. A gente canta uma canção muito bonita, né? Dizendo: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. E isso é motivo mais do que suficiente para a gente ter alegria no nosso coração. Tem outro corinho, né? Canção que a gente canta. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Porque conhecendo a Deus, nós conhecemos o seu caráter cuidadoso também. E Paulo sabia que mesmo no momento de privação, o cuidado do Senhor ia ser renovado na vida dele. E dessa vez foi renovado pela igreja de Corintos. Então a primeira coisa que a gente observa é o cuidado do Senhor. E esse cuidado desdobra num sentimento que deve estar no nosso coração, que é de alegria. Como é que você tem andado, meu irmão? Você tem andado triste? Isso pode acontecer. Mas o convite nessa tarde é para que você olhe para o cuidado de Deus, que jamais te desamparou em momento nenhum da sua história, e comece a se alegrar. Ah, mas eu estou com um quadro de depressão. Acredito que sim. Ah, mas eu fui acometido da nova pandemia aí que aconteceu, o novo coronavírus. Pode ser. Eu perdi o meu emprego, Pedro Felipe. Pode ser. Mas o mais interessante é que a nossa vida não é guiada pelas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. As nossas vidas são guiadas pelo Espírito de Deus, pelo Deus soberano. E por isso nós devemos estar alegres. Paulo está afirmando isso. Eu estou alegre porque o Senhor renovou o cuidado dele através de vocês, igreja de Filipenses. Agora, outro aspecto que eu quero analisar com você, ainda nesse versículo, é que existe sempre um canal que Deus utiliza. Nós acreditamos em 2 milagres. Como reformado eu posso dizer isso. O milagre extraordinário é aquele que vem diretamente do Senhor, quando a gente recebe uma cura, uma bênção inesperada, sem nenhuma intervenção ou mediação. É você que, de repente, estava passando por um momento de muita angústia, de muita depressão, e você, automaticamente, entre aspas, você é curado. Talvez um diagnóstico que te deram, e quando você chegou tristonho ainda no médico para fazer a prova, para fazer outros exames, de repente aquela doença já tinha se apartado. Esse é um milagre extraordinário. Deus age de maneira direta com o seu povo. Agora, a gente acredita no milagre ordinário, que Deus providencia por intermédio de alguém para abençoar a nossa vida. Isso é muito importante a gente entender. Olha só o apóstolo Paulo, ele está falando que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, a qual ele professou, a qual ele confessou, ele estava suprindo as necessidades deles através da igreja de Filipos.
Isso me leva a entender que nós devemos ser canal de bênção para a vida daqueles que necessitam. Talvez a maior dificuldade da igreja contemporânea seja distinguir o que é um assistencialismo e o que é produzir justiça social. Muitas pessoas colocam um rótulo na igreja de que a igreja deve proclamar apenas de maneira pregada o evangelho. Eu, particularmente, como ministro licenciado da igreja presbiteriana, discordo. Discordo com base na palavra. O Tiago, o irmão de Jesus que escreveu a sua epístola, ele vai dizer que a nossa fé deve ser operosa em obras. Portanto, nós devemos sim entender que nós somos instrumentos do Senhor para poder abençoar vidas. E a gente abençoa vidas de tantas maneiras, não é só com recurso financeiro. Às vezes a gente pode pegar o celular e fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Está meio complicado de dar um abraço, né? Mas um abraço, às vezes funciona muito. Escutar, falar, aconselhar, se condoer, se compadecer. Deus quer te usar, meu irmão, como instrumento dele, para a glória dele. Então a primeira coisa que a gente observou foi a respeito do Deus cuidadoso. E que esse cuidado sobre a nossa vida deve desdobrar necessariamente alegria em nosso coração. E em segundo lugar, nós estamos vendo nesse texto que o Senhor utiliza da sua igreja, do seu povo, para ser um mediador entre aqueles que precisam e aqueles que têm, entre os necessitados e os abastados. Uma das coisas que eu gosto dentro da igreja é ver o cuidado da igreja com aqueles que estão passando necessidades. Por mais que falem mal dos cristãos de um modo geral, eu preferiria que não nos colocasse, enquanto presbiterianos, no mesmo balaio que os outros irmãos ou outras igrejas que às vezes envergonham o evangelho. Mas por mais que critiquem os cristãos, são os cristãos que estão trabalhando, às vezes diuturnamente, para poder abastecer a família de alguns. São os cristãos, em muitas vezes, que sustentam projetos sociais extremamente relevantes para a sociedade. São cristãos que pegam, às vezes, crianças que estão sendo vendidas ou negociadas para ser instrumento de sexo e reabilita essas crianças. A gente vê um movimento muito forte dentro do Brasil sobre minorias. As minorias, as minorias, as minorias. Todo mundo adora levantar essa bandeira, mas ninguém faz nada por ela. E muitas vezes está um crente lá, um Bíblia, que é motivo de chacota. Está levando a palavra de consolo, de conforto, e às vezes está matando a fome de um necessitado. E não estou falando isso para glorificar a igreja, porque esse é o nosso papel. Mas eu estou falando que, de fato, nós somos instrumentos de Deus para abençoar a sociedade. Deus quer redimir a sociedade através da igreja, levando a palavra pregada em primeiro lugar, mas também não com mãos vazias. E eu quero caminhar mais um pouquinho nesse texto,
Porque o apóstolo Paulo vai dizer, vai explicar do porquê que ele está alegre. E como a segurança em Cristo traz uma coisa que é extremamente necessária para cada um de nós, principalmente nesse momento de pandemia. Reparem o versículo de número 10. Digo isto não por causa da pobreza. Paulo estava alegre, não é porque estava chegando o alimento para ele. Talvez algumas roupas. Porque Paulo já tinha aprendido a viver com a pobreza. E a pobreza material, não espiritual. E ele fala, mais uma vez, a conjunção aqui, por quê? Que é uma conjunção explicativa. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tem um terceiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, é que outro desdobramento do cuidado, além da alegria, é o contentamento. Você já se deparou com a situação que você não fica satisfeito? Vou dar um exemplo bem simples aqui, mas talvez você participe de um rodízio de pizza. Eu gosto muito de pizza. E já viu aquelas pessoas que não se contentam, não se satisfazem? Comem 20, 30 pedaços, porque ela não está satisfeita com aquilo. E na vida que nós vivemos, nesse emaranhado de problemas, pandemias, caos social, nós podemos perceber que contentamento se aprende. Que contentamento não vem embutido no seu cérebro, não vem embutido na sua mente quando você nasce. Contentamento você aprende. O apóstolo Paulo está dizendo assim, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o que a gente precisa entender nesse momento de tão delicadeza social, de saúde, é que nós precisamos ter o coração contente em toda a situação que o Senhor providenciou para nós. Contentamento é aprendizado. Basta você compreender os desígnios de Deus para a sua vida. Basta você entender que existe um Deus que está trabalhando em favor da sua causa. Basta você entender que existe de fato muitas coisas que estão ocultas aos seus olhos, mas que lá na frente o Senhor está trabalhando para que isso reverta em bênção na sua vida. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal. É lógico que ele falou num contexto para Isaías, mas isso se aplica para a nossa vida. Porventura o Senhor não tem pensamento de bem para o seu corpo, para a sua igreja, para você, meu querido. Mas a gente precisa aprender essa palavra, contentamento. Então, recapitulando o que a gente está aprendendo aqui nesse texto, é que o Senhor cuida e o desdobramento do cuidado, ele se desdobra em alegria, em presteza, porque você é um canal, como a gente explicou aqui, e em contentamento. O cuidado se desdobra em alegria, em presteza e em contentamento. Se você não entende o cuidado de Deus, dificilmente você vai ser feliz. Se você não entende o cuidado e a providência de Deus, dificilmente
você vai ser uma pessoa prestativa. Pelo contrário, você vai ser uma pessoa extremamente egoísta. Se você não entende a providência de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida, você nunca vai aprender a ser contente. Tem gente que fica descontente com qualquer coisa, que precisa estar calçando um tênis da Nike, da Adidas, para ficar contente. Porque se for um tênis mais simples, não traz contentamento. Às vezes o outro tênis mais simples é até mais confortável. E é o que cabe no orçamento da família. Mas não, precisa-se do tênis que vai trazer satisfação para a pessoa. Ser contente é entender que Deus está providenciando aquilo que você precisa e não o que você quer. Ser contente é entender que o caráter de Deus é um caráter de um olhar especial para as suas necessidades e não para as suas vontades. O apóstolo Paulo vai explicar por que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele passou todas as experiências, doces ou amargas, da vida, ou que a vida pode proporcionar. Ele fala isso no versículo 12. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Para esse último desdobramento que nós falamos a respeito do contentamento, ele é aprendido a partir da experiência. A partir do momento que você, às vezes, não tem R$ 25 para tirar do bolso para poder comprar 1 quilo de carne. E eu não estou falando de uma carne de primeira. R$ 25 eu acho que... E quando você é obrigado, entre aspas, vamos dizer assim, a comer um disco voador. E talvez você fale assim, mas eu nunca precisei passar por essa situação. Pois precisava agora. Porque é comendo o disco voador que você vai glorificar a Deus e entender que naquele ovinho frito contém todas as proteínas que você precisa para alimentar o seu corpo. Pode não ser o melhor gosto, pode não ser aquela picanha. Vou falar o meu ponto, né? Aquela picanha ao ponto para mal. E que saudade de picanha, viu? Gente, quando voltar a quarentena, por favor, me convide, tá? Eu contribuo também, não chego de mão vazia não, tá bom? Mas o cuidado do Senhor é expressado nesses pequenos momentos que a vida proporciona de privação ou às vezes de abundância. Quando a pessoa é encontrada por Cristo, assim como o apóstolo Paulo foi, essa pessoa começa a compreender como a vida funciona. Como a vida ela é oscilante. Como num dia a gente está cheio de dinheiro, ou de algum trabalho, ou de recursos, e tem dia que não está. E sabe qual é a resposta do verdadeiro cristão alcançado pela graça do Senhor? Tanto faz. Contentamento, vai ser engraçado falar isso, que a gente vai ter a nossa preferência. Mas eu vou continuar com a brincadeira da comida aqui. Contentamento é quando a sua esposa, ou o seu esposo, ou a sua mãe, ou quem estiver na cozinha, gritar para você assim, Pedro Felipe, você prefere uma picanha ou um ovo estalado? É quando a gente consegue ter a maturidade de falar assim, olha, tanto faz.
tanto um quanto o outro vão trazer o que necessita para o meu corpo. As proteínas. Então, tanto faz. Esse é o verdadeiro contentamento. É quando a gente consegue responder a situações de dificuldade ou de abundância no mesmo tom, na mesma tônica. Tanto faz. Você quer um trabalho que ganhe 20 mil ou um trabalho de 2 mil? Olha, tanto faz. Porque quem cuida da minha casa não é o dinheiro. Quem cuida da minha casa é um Senhor. Então 20 mil sem o Senhor pode ser muito menos do que 2 mil com o Senhor. Pode não, com toda certeza é muito menos. Então, nesse terceiro desdobramento, então a gente falou a respeito do cuidado e os seus desdobramentos, o cuidado do Senhor e os seus desdobramentos, a gente aprende uma coisa, que ele traz alegria, ele traz presteza e ele traz também o contentamento. Só que esse contentamento, ele precisa ser aprendido. E ele é aprendido na oscilação da vida, porque Paulo vai falar, eu sei ser humilhado, eu já fui humilhado, Paulo já foi apedrejado, cuspido, escarrecido. Mas já fui também honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim como de abundância e de escassez. Repare que Paulo está pintando um quadro, vamos dizer assim. Paulo está pintando um quadro aqui, onde ele coloca extremos em contraste. Abundância, escassez, fome ou fartura. E depois que Paulo pinta todo esse quadro maravilhoso de contrastes e de extremos, ele olha para esse quadro e fala assim, tanto faz. Vai ser fome? Tudo bem, eu passo fome. Vai ter um banquete? Ótimo, vou aproveitar o banquete. Tem arroz com feijão? Excelente. Mas tem um churrasco completo? Melhor ainda. Eu vou aproveitar também. Paulo está pintando para os filipenses um quadro que expressa o verdadeiro contentamento que um cristão deve ter. E depois que ele pinta esse quadro, ele fala exatamente o que eu disse, tanto faz, só que de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais bela, muito mais teológica, muito mais esperançosa. Ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente usa esse versículo de maneira tão errada, né? Pois é. Toda vez que você for usar esse versículo, lembra dessa pintura que Paulo está fazendo, de grandes extremos, de contrastes exorbitantes. Tudo posso naquele que me fortalece, só pode dizer aquela pessoa que chega diante de uma situação, seja de dificuldade ou de extremamente calmaria, de uma calmaria extrema, vai dizer assim, tudo bem, tanto faz, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Partindo para o fim, eu quero falar com você a seguinte coisa. Nessa pandemia, nesse momento que já está terminando, em nome de Jesus, e essa é uma declaração profética, sim,
Alguns vão falar que eu sou pentecostal. Mas uma declaração profética assim. Já está acabando. Nesse momento, que você tenha alegria. Que você seja prestativo. E que você, acima de tudo, tenha contentamento no Senhor. Esse momento é um momento de privação para muitos. Para a grande maioria da população. Mas jamais será um tempo de falta da provisão de Deus sobre a vida dos seus queridos. Que seja assim na minha casa, na minha vida, na sua casa e em todas as casas que a graça do Senhor alcance e que vai alcançar. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós aprendemos a ser alegres, prestativos e ter também, ó Deus, contentamento no nosso coração. É muito difícil, confesso, tanto para mim, e eu sei que é difícil para os meus irmãos também. Mas como eu estou elevando ao Senhor a minha voz, eu estou falando em nome de todos os irmãos que estão concordando com essa oração. É muito difícil ter contentamento em meio à dificuldade. Mas que o Senhor produza esse contentamento, que nós possamos aprender esse contentamento nesse momento de privação e dificuldade que a nossa sociedade mundial está vivendo. Que em nome de Jesus possa se apartar dos nossos lares toda murmuração, todo descontentamento, que nós possamos ser contentes com aquilo que está no nosso prato, com aquele colchão que às vezes não está tão legal, que está um pouco incômodo e que agora não dá para trocar. Que a gente possa ter contentamento no nosso matrimônio, na nossa casa, com os nossos familiares, com os percalços que a vida providencia para a gente, que a gente possa ter contentamento. E que futuramente, quando tudo isso passar, e que todo mundo estiver gozando de mais tranquilidade, nós possamos também estar contentes, alegrando no Senhor e também servindo aqueles que precisarem. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra é maravilhosa e nós aprendemos muito com ela. Muito obrigado por cada vida que está concordando com essa oração. Que o Senhor também renove o cuidado sobre a vida deles, assim como o Senhor renovou o apóstolo Paulo, assim como o Senhor diariamente renova sobre a minha vida, que o Senhor possa renovar sobre a vida desses queridos e queridas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Quero expressar aqui, antes de passar a palavra para o Abraão, o quanto eu estou com saudade de todos os irmãos. Me dá um abraço e eu espero que isso tudo passe o quanto antes, para a gente estar aqui com a igreja abarrotada de novo, né, distribuindo abraços, né, que muitos eram contra, né, Abraão? Mas agora, quando voltar, vai estar todo mundo abraçado, não vai? Com certeza. Deus abençoe, gente.